da morte. Essa prática religiosa, ela transcende a vida. Ou seja, morreu, ele já não tem direito àquela prática religiosa. É isso que não está consolidado. E aí eu não peguei trabalho jurídico, galera, não encontrei nada. Agora, trabalho de antropólogo, assim, ó. E é essa interação com que eu trabalho, que eu busco, é que vai nos dar substância para redigir um documento, por exemplo, e enviar algum deputado federal, estadual, alguém que vai brigar. A gente precisa de elaborar. E aí eu me comprometo, sem dúvida nenhuma. Já peguei bibliografia, já sei por onde eu vou, já sei qual é o caminho que eu vou seguir para elaborar esse material. Claro, a parte técnica. Mais uma razão por que eu chamei a gente para ficar em rodinha, porque na verdade a gente precisa contribuir com esses questionamentos, o que a gente espera, do que a gente quer, o que a gente está esperando que o legislador faça para proteger esse direito de quem a gente acha que é o direito. A questão dos ritos, existem muitos trabalhos de antropologia, muitos mesmo, o pessoal da Cielo, pesquisadores sérios, que trabalham com a ideia de ritos funerários e multiculturalismo e núcleo familiar. Então eu tenho um núcleo familiar, por exemplo, um caso que eu peguei foi o caso de uma família de judeus que o sujeito tinha se convertido ao Hare Krishna aqui no Brasil. E os Hare Krishnas, quando ele faleceu, ficaram no portão. Eles fecharam a casa, fecharam o lugar onde ele estava sendo velado, e aí os Hare Krishnas ficaram cantando no portão. E os judeus fizeram os ritos de acordo com a cultura, porque ele tinha nascido judeu, enfim. Quer dizer, não respeitaram a ideia de que ele era Hare Krishna. Só que, qual é o ponto que me chamou a atenção? Esse foi um trabalho, e tiveram outros trabalhos também que eu pesquisei, de casos, né, de ritos funerários, mesmo assunto, com famílias que praticam ritos diferenciados. O que a gente tem que estabelecer? A pergunta para o direito não é propriamente de quem é o direito de fazer o rito funerário. A pergunta, tecnicamente, seria: o morto tem direito a ter o rito funerário de acordo com a religião que ele praticava em vida? Porque o direito é dele. Ah, mas peraí, morto tem direito? Sim. Ainda mais no nosso. Tem. Ele tem direitos. Os direitos do morto são protegidos. A projeção da personalidade do morto é protegida pelo direito civil. Já é protegida em termos de honra e imagem. Então também esse é o caminho, né, técnico para proteger também a liberdade religiosa. Até por escolha mesmo dele ser cremado, enterrado, já é uma... Sim. Ele está exercendo um direito, exatamente, depois de morto. Depois de morto. Pós-morte, assim exatamente. Não assim como, mas em paralelo, né? A questão de escolha de herança. É o seu desejo dele, está declarando o seu desejo pós-mortem. Sim. Salvo as conformidades da lei. Tem Sim. a parte lá que não pode mexer de jeito nenhum, que é que mas tem a outra parte. Que ele pode dispor. Que ele pode E dispor. foi você falar que a questão patrimonial no direito civil já é muito antiga. E a preocupação do Código de 1916, que era o código anterior a esse que está vigiando agora, de 2002, era a dignidade da pessoa humana era centrada no patrimônio. Você tinha uma perspectiva individualista. Agora não. A dignidade da pessoa humana é centrada na pessoa e não no patrimônio. Então isso, quando você muda essa perspectiva para o direito, você muda o modo de interpretar os conflitos. Porque a questão já não é mais patrimonial. Então o homem, ele não projeta sua personalidade só fazendo dinheiro, como pensava no século XIX, que os caras eram liberais e eram burgueses, a revolução era burguesa, a preocupação deles é essa. Agora, no final do século XX, já no século XXI, você já começa a pensar na dignidade da pessoa humana relacionada com os direitos da personalidade. A crença, as escolhas intelectuais, o modo de se vestir, as pequenas coisas, os clubes que ele fazia parte, os lugares que ele frequentava.
Então isso interessa ao direito. O direito está voltado para essa proteção. E é nesse caminho, eu acho que esse é o único caminho nosso, né, que vai ser uma inovação. Obviamente que devem existir outros grupos preocupados com isso, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Mas eu acho que assim, aqui é um ponto de partida de um trabalho de formiguinha. Infelizmente é um trabalho de formiguinha, cansativo, chato e parece improdutivo. Mas que a gente vai partir dessa perspectiva. Vamos proteger. Me veio uma pergunta agora, assim, o que vai fazer agora? Agora é a declaração de ato de última vontade registrada em cartório. É o único jeito. Agora, hoje, só pode fazer isso. Mas no cartório, é horrível isso, porque a gente vive pensar que quando a gente, né? Mas é preciso. Meu pai já colocou até as coisas. Eu vou declarar, minha declaração de ato de última vontade vai no cartório, registra, paga, deixa lá. Todo mundo sabe que está lá, é a última vontade, tem que ser feito. Mas isso é um direito teria do que ficar na casa de santo, mas só por esse... exemplo. Sim. Porque na casa da família não vai Eles resolver podem, muito. Pois é, mas só esse registro, onde o morto diz que no caso do seu falecimento, ele vai ter os ritos funerários de acordo com a sua religião, aquela que ele pratica. Só isso é válido? Só esse registro em cartório, ele é válido? Isso é o que dispõe o direito hoje. Se isso vai ser cumprido, vai depender do respeito ao direito do mundo. Vai ter que segurar o morto, se a família encrencar, segura o morto, entra com pedido de medida eliminar, judicial, tem que entrar com esse eliminar. documento, junto o documento, pede a garantia da prática dos ritos funerários. Então assim, só pra gente poder, para que eu entenda melhor. Vai ao cartório e peça, registre. Ato de última vontade. Ato de última vontade. É só isso. O próprio cartório tem um formato de um documento. Já tem esse formato. Sim. Porque você pode dizer, você pode registrar basicamente em cartório cartório registro civil, você pode registrar o que você quiser. Praticamente. Entre aspas, óbvio, né? Aquilo que é tutelado pelo direito. Então você vai fazer uma declaração de última vontade. Fala assim, olha, eu quero ser cremado. Eu quero que deixe registrado porque eu tenho medo das pessoas não cumprirem. Vai ficar registrado. Esse documento, ele vai servir como uma base jurídica para uma possível medida judicial. Agora, gente, o que aconteceu, eu escutei os áudios, eu fiquei chocada, porque ela explicou no áudio que a mãe era a mãe pequena da casa, a mãe pequena dela, na verdade. A mãe pequena dela, ela estava arrasada, moça, e eu imagino, porque ela tinha 40 anos de santo. Eu acho que ela era a mãe pequena da moça, que falava no áudio, e era a mãe pequena da casa. E a família cristã, com gente raspada que depois se converteu. Disse que pegaram o corpo da mão dos cambondos, da mão dos ogãs, puxaram o corpo da mulher, tiraram a roupa de santo que botaram na mulher. Olha, isso é vilipêndio de cadáver. Isso é intolerância religiosa, praticada pela própria família contra o seu... Quer dizer, a maior agressão vem da própria família. E a questão do rito funerário, no caso da Santa Casa. A Santa Casa, quando o corpo é encaminhado para a Santa Casa, no caso do funeral, e isso é negado, que se façam os ritos lá dentro. Porque existem algumas nações, existem ritos que são feitos dentro ali, no funeral. Isso é outro problema de dois direitos fundamentais de mesmo status. Um é o direito privado da Santa Casa e o outro é o direito religioso, que só vai ser decidido em cada caso. Isso dificilmente vai ter uma regulamentação que possa proteger o rito funerário em detrimento do direito privado. Entendeu? É a mesma coisa que seria obrigar, para eu te dar uma analogia, só um instantinho, gente. A mesma coisa que seria obrigar um padre a casar gays. Sabe? Você não tem instrumento jurídico que faça. Por quê? Porque você tem o direito à liberdade religiosa e o direito à celebração do casamento dos homoafetivos.
Mas aí você pode convidar o Oganja Sanã e pode Oganja Sanã em casa. Isso. Sim, mas na medida que você tem esse papel registrado em cartório, aí a família cria caso que quer enterrar como cristão ou como católico. Aí a casa de santo tem o poder da cópia desse papel, entra lá com uma medida cautelar, e a partir do momento que vem uma ordem judicial na sua mão, o juiz expediu, esse defunto vai ter que ser enterrado de acordo com as regras da religião dele. Aí ele vai com aquele papel, vai entregar esse papel na Santa Casa. Nós assistimos há um mês atrás, foi divulgado também o vídeo também da mãe de santo, que faleceu, não sei o nome, não assisti o vídeo à íntegra para poder dizer com certeza, mas a mãe de santo faleceu e a Santa Casa, a funcionária, a gerente da Santa Casa, disse que lá não iria acontecer nenhum rito funeral, porque ela agora, naquele momento, ela havia virado protestante. Então, você pode... E ela nem era, na verdade ela sempre permitiu, mas ela, naquele momento, ela não permitiu Você mais. pode com uma medida cautelar, e a Santa Casa com outra medida cautelar para assegurar que não vai ter nenhum rito. Olha só, você está... Entendeu? Você está com dois direitos fundamentais protegidos do mesmo modo. Sim, mas olha só, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, esse documento que a gente faz, acaba que lá na Santa Casa vai acabar acatando a medida da primeira liminar. Sim. Porque ela não vai querer ficar segurando o defunto ali para ela, depois que você já pegou uma outra medida. É exatamente isso que eu estou explicando. Entendeu? Você entra com uma medida cautelatória, eles também podem entrar com deles, para não terem, entendeu? Que a Santa Casa não está muito A CNBB faz. Mas foi uma mulher maluca, um fato isolado. A partir do momento que você está com a liminar na mão, ó, esse defunto é nosso, e a gente vai fazer o que a gente vai fazer, porque a gente tem um direito garantido e assinado aqui por um juiz, né? A Santa Casa não vai ficar querendo ocupar aquela capela há muito tempo. Não sei. Você acha que o grau de parentesco não interfere nada? Concretamente, não tem instrumento. Tem. Nesse caso aí que ocorreu, não existiu instrumento jurídico. Ninguém tinha então a vontade do cara. Então eu acho que aí vai prevalecer a família. Exatamente. Não tem como Mas deixar. quem é a família? Eu sou os parentes diretos, pô. Beleza. É o que está escrito na certidão. Obedece o mesmo ordenamento. Obedece a ordem de vocação hereditária. É isso aí. A mesma lógica da ordem de vocação hereditária. Filhos, pais. Depende, se for companheira depois dos filhos. Tá? E uma casa que tenha estatuto, uma casa que faça um registro, ainda que formal, num livro, de seus filhos de santo, aonde está lá o nome do sacerdote, as pessoas que ele iniciou. Isso tem algum Isso tem peso enorme. Tem peso. Não fiz ato de declaração de última vontade, mas eu quero entrar em juízo para garantir que o pai de santo seja enterrado com os ritos dele. Junto à documentação, tá aqui, olha, pai de santo, tantos anos, junto a foto, junto a quê. Você pode me dar uma medida cautelar no sentido de eu garantir porque a família é cristã e pode impedir? Pode. Você já tem um fundamento aí. Você já tem um fato. Então esse registro da casa funciona. Funciona na própria casa mesmo. Importantíssimo. Vai haver uma influência na própria casa se esses ritos não forem obedecidos. Há uma crença na família espiritual. Se esses ritos não forem obedecidos, a memória dele não vai ter. O direito. Isso tudo pode influenciar. O direito, porque a questão é de quem está vivo, está falando assim, ó, não, mas a família é que tem o direito. Não, o direito é do morto. É isso que a gente precisa tentar. E os impedimentos naturais? Por exemplo, há um impedimento, vamos supor que o Ulisses Guimarães era feito no Santos. Sim. Ele mergulhou lá no mar, desapareceu, nunca mais foi achado nada. Isso é um impedimento. Sim. Concorda? Sim. Esse outro aí da família não querer também é um impedimento. Mas não tem o mesmo valor jurídico. Não estou falando de valor jurídico, religião. eu estou falando de valor religioso. Sim. Eu estou sentindo aqui que é uma questão muito forte a necessidade de se fazer. Porque poderia se fazer simbolicamente, você diz isso? Pode acabar, você vai fazer de qualquer maneira. A única coisa que você não vai fazer é
a retirada do que foi colocado no caso do Godunço. Porque o Cambondo nem isso tem. Mas o que se o quer? Cambondo, a família querer enterrar, pode enterrar. Não, mas o que se quer aqui? Não, o que se quer é prevalecer a vontade religiosa. A vontade do morto. Sim, do morto. Nesse caso que surgiu e que deu origem à discussão, não existia vontade do morto explícita. Manifestada. Não existia documentada. Exato. Mas existiam todos os indícios, porque a projeção da personalidade é isso. Tudo bem, mas... Exatamente. Tudo que ele fez, os filhos de santo, tudo. Isso já seria suficiente para entrar na mente de qualquer lado. Sim, então, na verdade... E aí não tinha como impedir. É caso de polícia e não tem jeito. Porque aí o direito não alcança essa situação. Porque você não existe um regramento anterior. Na verdade, eu acho que, independente da casa ser registrada, independente de ter CNPJ, eu acho que qualquer terreiro tem a obrigação de enterrar seus sacerdotes de acordo com aquilo que ele passou a vida inteira acreditando. Sim, o direito. Independente O direito é do morto. De ser registrado ou não. E aí eu acho que basta a manifestação de um membro dessa casa no sentido de garantir isso. Qualquer pessoa pode entrar com essa ação, perfeito ou não? Qualquer uma. Com esse pedido? Qualquer uma. No caso que você me passou, a filha pequena da moça. Sim. Olha só, eu sou filha pequena dela, 40 anos, juntei testemunhas, juntei foto, tá aqui minha mãe. Olha só, eu preciso, porque a família cristã está dizendo que não vai enterrar minha mãe. Entende? Não precisa ter lá. Para o direito. O quê? Não, a gente está... Ela nem tentou. Não, ela não tentou. Esse problema surgiu na hora do enterro. O que eu tô dizendo, que ninguém esperava isso. O que eu estou esclarecendo a vocês é assim, qual é o valor que isso tem em juízo. Todo o valor. Ah, não tem registro, não vai ter proteção. Não. Vai ser mais difícil, mais complicado conseguir uma proteção efetiva. Aí vai depender do entendimento do juiz. Das provas que você juntou. Exatamente. O policial não, é a família. Na verdade, a gente vai enfrentar um problema que a gente enfrenta com o direito civil, que é um problema do direito num país que não tem democracia como o nosso. É um país que o sujeito acha que ele está com uma toga e ele é o juiz e que ele não obedece à lei. Ele não está submetido ao direito. Ele é o cara que julga o procedente, o pedido, ele não julga nada. Quem julga é o juiz. Na França, é o Estado da França. O juiz profere a sentença assim, o Estado da França. Aqui é julgo, como se ele fosse o julgador. Na verdade, é o juízo que é o julgador, ele está ocupando um espaço público ali. E o dever dele é interpretar as leis segundo a ciência do direito. Esse é o dever. É como eu estou dizendo, o direito não é algo que é uma varinha de condão capaz de dar consciência às pessoas, nem mesmo aos próprios magistrados. Porque aquilo que a gente aprende na faculdade, o que a gente ensina aos nossos alunos depois, o magistrado está nem aí, se ele não quiser, ele não faz e acabou. E aí a gente fica dependendo mais de um recurso, de um contato, de uma conversa, de um QI, de um QI, é humano isso. Isso é um problema mais grave nos países de democracia tardia, de democracia atrasada como o nosso, que é bastante atrasado. Então a gente vai enfrentar esse tipo de problema, por exemplo, que é, na verdade, que tecnicamente o que aconteceu? A família que agrediu o morto. A família do morto. Quem violou algum direito naquela situação foi a própria família. Por quê? Porque ela não... Ah, não, morreu o direito da família. Morreu, a pessoa não vira uma coisa. Tudo que a pessoa praticou em vida se projeta no tempo. Qual é o limite do Estado? E qual é o limite do Estado? O Estado, ele, em relações privadas, aí é que está. A construção jurídica é a seguinte: você pode fazer tudo que não for proibido. E o Estado só pode proibir o que for lesivo. Então você está na terra das liberdades públicas. Teoricamente é a menor intervenção do Estado que se quer. Porque se quer maior liberdade. Mas isso é muito bonito no discurso quando se tem uma sociedade consciente. Quando você não tem uma sociedade consciente, você chama o Estado à interveniência para proteger o direito. Quanto mais atrasado,
em termos de consciência política e jurídica do país for, mais ele vai precisar do Estado interveniente ali. Agora eu vou ter que fazer uma lei para garantir os religiosos de enterrar os seus mortos. Eu não precisava dessa lei. Eu não precisava. Eu acho que ninguém precisava de uma lei dizendo, olha, você tem o direito de ser enterrado de acordo com a religião que você praticava em vida. Pô, isso é óbvio. Então, é verdade? Então, olha, quando você morre, você não vira coisa, não, tá bom? Sua memória vai ser guardada, você tem esse direito. Aí, quando é a própria família violando, ela está num legítimo exercício? Não, não está. A resposta é não, não está. Ela não está exercendo um direito legítimo. Tá? Quando eles arrancaram o corpo dela e a roupa dela, eles estavam violando frontalmente, brutalmente o direito dela, da morta. Não o direito dos religiosos fazerem um funeral, mas o direito da morta de ter recebido. O direito da personalidade. Sim. O direito que ela tem de ter os ritos funerários de acordo com o que ela praticava em vida, com as convicções dela. Isso, com certeza. Isso não tem lei, isso é um entendimento. Sim, eu tenho de consciência. Se talvez a família espiritual tivesse buscado a tutela judicional, podia ter ganho. O que muda isso? Então, o que muda isso? a pergunta está colocada. O que muda isso? Fazer ou não fazer? Consciência. Mas enquanto a gente não tenha consciência, eu acho que a gente tem que partir para uma coisa mais prática. O pobre da família, né? O espiritual dessa senhora. Né? Sim. É a coisa do desconhecimento, da ignorância do direito. Né? Porque a gente não discute. O que eles cometeram foi era para estar aqui um monte de gente falando disso, preocupado. Eu tô preocupado. Claro, com certeza. Eu amo minha mãe, mas minha mãe não é candomblessista. E eu com as minhas filhas. Pelo amor de Deus. Né? Porque na hora que está lá no sofrimento, tem as pessoas que se aproveitam. Sim. Mamãe não vai. Se eu for primeiro que minha mãe, Deus me livre, guarde, minha mãe não vai ter cabeça para resolver. E tem os aproveitadores que vão lá e fazem o que acham que devem fazer. Daí a importância da gente tomar as nossas medidas no sentido de... E esclarecer, mamãe, ó, se eu for primeiro... E de elaborar no meu caso, né, de todos nós, né? Não só de elaborar o documento, mas de deixar isso claro para a família. Sim, também. para todo mundo. Diariamente. Olha só, quando eu morrer, vocês me respeitam, porque eu não viro coisa, não. Quando eu morrer, eu quero ser respeitada pelo que eu fiz na minha vida. A mesma coisa acontece na doação de órgãos. Vou vir atentar vocês aqui. Você pode deixar por escrito. Na doação de órgãos, na verdade, o doador, o morto, ele não é dono dele. É a família, ele pode deixar por escrito na carteira. Se a família disser não, é não. Mas aqui, na doação de órgãos. Aí tem um outro aspecto, né? Por quê? Porque você tem uma legislação específica. Nós não temos essa. Não existe essa questão de dizer, sou dona do meu corpo, fui doadora. Essa é a questão, é o vazio. Vou morri no acidente, quero ser doadora, você não pode. A família disser não, é não. Então, o problema é que não tem ninguém pelo morto e a família é contra. Quem poderia intervir? Se eu estou na esfera civil, o Estado... A questão do registro, você registra... Não tem outro jeito. Você se declara doadora a vida inteira, durante 30 anos. Na hora que você morre, a mesma coisa que acontece na relação da religião. Você se declara religioso a vida inteira. Quando você morre, você não é dono de você. Na relação... Mas juridicamente não é isso. Sim. Isso está na cabeça das pessoas, mas juridicamente não. O direito não tá aí. O problema é que a construção jurídica que você tem dos direitos da personalidade ainda depende da família, porque é o direito à imagem e honra do morto. Quem luta normalmente pela imagem e honra do morto? A família. Então leva a ideia de que a família é a protetora dos direitos do morto, mas nem sempre é. Quando ela é violadora, o que acontece? Essa questão, por exemplo, não poderia ser, porque já existe uma lei com relação à intolerância religiosa. Sim, intolerância religiosa da família, com discriminação racial, uma coisa por ali. Isso não poderia ser incluído? Essa garantia do enterro segundo a crença... Na legislação, é uma boa ideia, de uma emenda da lei... Que já está pronta, que já está em vigor, e você só fazer um adendo... Muito bom. E aí a gente vai ter que... Porque mesmo numa redação de uma emenda,
a gente tem que fazer a exposição de motivos, e a exposição de motivos seria essa, definir um direito da personalidade que se projeta. Uma garantia do direito e classificar esse tipo de desrespeito e de violação, além do que já está, como intolerância religiosa também. Perfeito. Mas essa mesma questão que se aplica na doação de órgão, também não pode se aplicar aí? Pode, mas na doação de órgão, o problema é que você tem uma prática do conselho médico, você tem uma prática enraizada, sabe, na consciência das pessoas. Morreu é da família, mas não é. Morreu não é da família. Em princípio, como aquela pessoa criou laços durante a vida, afetivos, de assistência mútua, que caracteriza a família, não precisa ser consanguinidade, que caracteriza a família, assistência mútua, relação pública, duradoura, laços de afetividade, assistência material, esse conjunto de fatores caracterizam que a pessoa em vida fez aqueles laços. O que você pensa? Que a pessoa, e na morte, vai ter a família para protegê-la. O problema que o direito ainda não atentou é quando a família é violadora. Quando é a família o agente do ilícito civil. Porque é no ilícito civil não permitir, no caso, a doação. O problema é que a doação de órgãos não é considerado um direito da personalidade. A doação de órgãos, a disposição do corpo, é bastante limitada em termos do direito civil. Você não dispõe completamente do seu corpo, nem em vida e nem em morte. Então olha só como é que o problema vai, o buraco é mais embaixo. Por que na doação de órgãos é mais problemático? Porque você não dispõe do seu corpo. Você não pode cortar um braço, por exemplo, para receber benefício previdenciário. Você não pode mudar de sexo só porque você quer. Você tem que nem pode se matar só porque você quer. É considerado... É que é impunível, né? Porque você não tem mais como punir. Mas contra a lei. Tentativa do auxílio, quem presta auxílio. Vendeu o rim. Exatamente, então você não dispõe do seu corpo. O problema da doação de órgãos é esse. Agora, aí esse é um ponto específico no direito civil que tem características diferentes da projeção da personalidade, como imagem, honra, crença, manifestação intelectual, artística. Aí tem outra projeção. Então assim, a gente com segurança, né, seria um retrocesso só se um juiz fosse... Aí acontece, mas enfim. Tem que ser muito imbecil de usar a analogia da doação de órgão para tratar direito da personalidade, infelizmente. Então, na prática... Citando esse exemplo aí no dia do enterro, que a família brigou com o pessoal da casa religiosa, digamos que na hipótese da casa religiosa ter lá esse documento. Polícia, chama não, polícia. A polícia. É o único jeito. Mas a polícia tem esse entendimento de que eles... Problemas de consciência. Exatamente. Olha, vai ter problema, porque fulano, que é o que a moça falou, vamos trabalhar na hipótese do caso concreto. Porque o fulano é filho dela, sobrinho dela, não sei o que, é tudo raspado e agora virou crente e acha que minha mãe vai pro inferno. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá bater na porta da Defensoria Pública com o nosso papelzinho e vamos tentar uma medida cautelar, e aí tem o oficial de justiça, acompanhamento da polícia para garantir os ritos diante daquela ameaça. Vai depender do entendimento da Vossa Excelência, dos defensores, do Ministério Público. Vai depender de um movimento social de consciência para que isso seja respeitado. É isso, todo mundo abalado. Imagina. O problema é a cabeça do Vossa Excelência. E todo mundo abalado. Não, mas o documento do cartório, o seu ato de última vontade. Sim, você consegue. Isso é um documento. Eu sei, mas eles estão falando na hipótese seguinte: e se o policial entender, tá, tudo bem, beleza, ok, e não fizer nada? O policial é nem punido, porque é um documento civil. O policiamento ostensivo é uma outra natureza de policiamento, entendeu? É diferente. Mas você indo com esse documento, no juiz de plantão, você consegue. Então, na prática, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma campanha para que se faça esse documento e, aproveitando o gancho, para estender isso a uma emenda à intolerância religiosa. A lei de intolerância religiosa, essa ideia foi excelente.
vai morrer gente amanhã, depois. Entendeu? Porque é um dado novo que não é só a gente está... trabalhar com a ideia de morte e vida, projeção da personalidade, imediata, acabou. Mas até esperar. Olha só, vamos projetar isso mais à frente. Sim. Morreu, você conseguiu lá o papel, assumiu. Não, é a casa religiosa que vai assumir a parada toda. Aí você está também cometendo uma injustiça com a família, que você está colocando a família de fora. Não, a família pode ir no enterro. Pode ir. Ela, se ela quiser ir no enterro, ela pode ir. Você também pode ir no enterro. A família Não, está te proibindo. mas o morto tem o direito de ser enterrado como ele quer. Mas pode ser Esse é o sim. princípio. Pode ser questionado Pode. o fato da família ter, vamos dizer, está sendo a mesma intolerância religiosa para um para outro. É isso que eu estou falando. Qual vai ser o Porque olha argumento? só, não é só você Mas o argumento ter é a o direito vontade do morto, de falar que umas o palavras lá morto é pro que cara tem. na hora. Você tem todo o segmento. Depois você vai transportar esse morto até a sepultura. Como? E a família? Não pega nem dar um subtração? É difícil isso. É complicado também. Tem que olhar os dois lados. Você vê que o morto é tão da família que quem carrega o caixão é É a a família. família. São os homens da família. O dono do morto pega... Pera aí, eu acho, olha só, agora. Mas o morto é da família, considerando que os laços que ele fez no sentido de protegê-lo. Isso é tranquilo. Quando é para proteção, é tranquilo. O problema é quando existe a violação da memória. Olha, eu sou cristão, ele morreu, o problema dele, eu vou fazer o rito que eu quiser. Isso é uma violação. O próprio familiar está violando o direito do morto, entendeu, pai? Sabia que ele era Olha só, acho que essa hipótese definitivamente não exclui a família de participar, e não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando dos ritos fúnebres. Sim. Que no caso do candomblé são específicos e determinados. Sim. Acabou. Inclusive. Mas porque você é crente, A você família vai se incorporar, a família vai carregar o caixão. A família, o cara não quer cantar, ele não canta. Se o cara no final de tudo, lá no meio, quiser cantar um Pai Nosso, não tem problema nenhum. O que nós estamos discutindo é que os caras estão impedindo que esse rito seja realizado. Não é que ele está realizando um paralelo ao outro, não é isso. Na verdade, eles estão, arrancaram a roupa da defunta, botaram uma Bíblia em cima da Mãe de Santo, que história é essa? a família participa. Né? Isso é uma violação. Poderia estar lá rezando junto, eu posso fazer aí uma oração? Pode, meu filho, não tem problema nenhum, a gente não tem impedimento com ninguém. O fato que nós estamos discutindo aqui é o nosso impedimento de realizar o rito do cara que era de santo. Se ele tivesse, raspou e largou o santo, nunca mais teve notícia, ninguém sabe, e foi enterrado lá, uma coisa. Agora, uma pessoa militante, que ontem estava aqui matando o Pai Exu, e amanhã o cara vai botar uma Bíblia em cima dele, que papo é esse? Não, e tem uns Entendeu? Então, não você chegar nem perto do... Eu já passei por isso. Eu passei também. Passei por isso. não tem o outro lado da família, né? Tanto não tem que a família não é de candomblé, e a pessoa ela desenvolveu outros laços de afetividade com outras pessoas. Mas pode acontecer, irmão, pode acontecer, por exemplo, o contrário também acontece. Eu sou religioso, ele era 40 anos lá, mãe pequena, então eu não vou deixar a família chegar perto. Acontece isso na prática. A gente vai fazer o rito aqui, ninguém vai poder fazer, sabe? E aí você também tem esse outro lado, claro, que vai depender de uma consciência, de um respeito, que também vai ser considerado intolerância religiosa. Isso a gente vai ter que enfrentar, e é um problema que o direito não vai resolver, que é a questão do multiculturalismo, gente. Isso é um problema do mundo. Sim, mas o direito de você fazer de acordo com a crença do falecido... Sim, isso eu não tenho dúvida de que seja o caminho. Tá? Juridicamente eu não tenho dúvida. Nesse texto que a gente pode colocar lá no cartório, a gente pode até colocar, olha, depois de feito o rito religioso de acordo com não sei o quê, a família poderá participar do enterro, de não sei o quê. Isso é muito simples. Mas o espaço que o Jassanã está falando que é o que vai delimitar a garantia legal ninguém pode impedir a gente de fazer. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem cantar, entregar para Jesus, mas não pode nos impedir de fazer o rito daquela pessoa. Mas sempre assim.
Hoje, para garantir isso. Talvez daqui a 50 anos, né, porque esses países eram casados, vamos falar de botar 150, aí a gente consiga, porque o problema é, aqui no Brasil a gente importa o entendimento dos europeus quando trabalham com a questão do multiculturalismo, porque os europeus receberam gente do mundo inteiro. Eu nunca fui à Inglaterra, nunca fui a Londres, mas os colegas que foram, você não encontra londrino em Londres, você encontra indiano, na França é o mesmo problema, na Alemanha é a mesma coisa, os árabes migraram para lá, atravessaram, então eles como são, né, os fundadores de uma consciência dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, quando a gente está falando de direitos da personalidade, a gente está falando de direitos humanos. A gente está falando de direitos fundamentais. A questão terminológica aí é do lugar que você está vendo, mas você está vendo o mesmo objeto, que é a pessoa humana. Eles trabalham trabalham mesmo com essa questão de como é que eles vão proteger os direitos fundamentais de todas as pessoas, porque eles são contrapostos. Então você tem um problema, por exemplo, dos árabes que vão estudar nas escolas francesas que não querem se submeter à avaliação das professoras. Porque a mulher não pode mandar e não pode avaliar. Então, assim, a proibição da burca, que todo mundo falou, a proibição da burca, o problema é que a França é o berço do republicanismo do mundo. Então, os espaços públicos que eles resolvem, a melhor coisa é a conduzir, a melhor solução deles. Hoje são os mais avançados em termos de republicanismo. Quer dizer, em termos de espaço público. Nosso espaço, o espaço de todos. E aí acaba limitando um pouco o seu direito em prol do direito do outro, que seria a hipótese que o Jassana levantou. Olha, todo mundo pode fazer a oração que quiser. O que não pode é ninguém proibir de fazer a sua. Porque o espaço é público. Ali é o espaço comum. Então a gente saber conviver com o multiculturalismo é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a conviver com alguma cultura, que dirá com o multiculturalismo. Apesar de ser um país diversificado, a gente ainda é muito conservador. Já fui no velório que manifestou os espíritas, o católico e o Seria ótimo se fosse assim, o que abre. A senhora era espírita, mas seria muito bom. Era crente, a outra seria muito bom. Seria muito bom que a gente tivesse essa consciência de república, que é o espaço de todos, não é o espaço de ninguém. E de quem chega primeiro e quem é mais forte. É o espaço de todos. Seria bom que a gente tivesse a consciência agora. Diante de uma situação de que a família impede outras pessoas, porque não são familiares, e invocam seus laços de consanguinidade para dizer, olha, é a minha religião que vai prevalecer, caracteriza, primeiro, a intolerância religiosa, de impedir aquele rito. Segundo, a violação, eu acho que a violação mais grave é com relação à memória do morto. Eu acho que o direito é dele, eu acho que é por esse caminho que a gente tem que entender o caso concreto. É o direito do morto de ter o rito de acordo com aquilo que ele praticava em vida. Porque se projeta a morte para o direito, não é uma extinção. O morto, ele não se torna coisa. Gente, isso é pacífico, isso é tranquilo. Ninguém entende no direito que o morto é uma coisa de propriedade de alguém. Porque o morto, ele continua com os direitos dele, da personalidade, assegurados. Extinguiu a personalidade no sentido de extinguir o seu exercício. Extingue a personalidade no sentido do seu exercício. É isso que está previsto na ideia de morte encefálica, lá no direito civil. Mesma coisa os problemas com a vida. Quando diz se é vivo ou não, tem uma conversa, você põe o pulmão na água, você põe água porque respirou, aí você vai resolver a questão sucessória depois. Mas para os direitos da personalidade, você vai entender que a morte extinguiu o seu exercício efetivo, mas que tudo que foi exercido continua tutelado pelo direito. Eu acho que esse é o nosso caminho. Eu acho que a nossa conversa hoje, e sempre conversando, eu acho que a ideia da intolerância religiosa, eu fiquei muito contente com essa ideia, assim, que a ideia de intolerância religiosa vai para além, vai alcançar diversas situações que poderiam ser resolvidas isoladamente, vão ser resolvidas em conjunto, tendo como fundamento
a proteção da crença, o direito à crença, né, religiosa. Isso é isso, os 9 do artigo 5º, isso aí é tranquilo. Isso aí, o direito à liberdade religiosa, mentira, né, 9 não, é 6, 7, 8. Então é isso, galera. Eu prometo a vocês o seguinte, que eu vou aprofundar esses estudos depois da minha defesa. Aí eu já peguei a bibliografia, aí uma coisa mais técnica, talvez, que eu acho que vai interessar a galera que gosta de discutir, como todo mundo está aqui, que tem prazer. Eu peguei os ritos funerários do Marcel Mauss, que é um autor alemão, que serve muitas escolas de antropologia no Brasil, e é um cara muito aceito, e é um cara muito bom, que vai nos dar a ideia, o fundamento da ideia do que seja o rito fúnebre, a importância que ele tem, e a caracterização da personalidade. A gente tem muito autor nacional muito bom, jurista mesmo, que vai nos dar esse sentido de personalidade e de conceito religioso. Aí, o conceito religioso, a gente vai para o Max Weber, tem muita pesquisa nesse campo no Brasil, bastante desenvolvida com a ideia de intolerância religiosa, inclusive pelos cristãos, bastante desenvolvido, porque é engraçado, a gente pensa que é só a gente que é rejeitado, né? Mas eles também sofrem as restrições no seu direito. E eles têm muita pesquisa, os católicos e os protestantes estudiosos, tá, galera? Não é esse tipo de gente que arranca a roupa das pessoas, não. Sim, até porque eles já foram perseguidos. Muito perseguidos. Né? E os muçulmanos continuam sendo hoje. Judeus. Os muçulmanos acho que mais ainda hoje com essa ficha de terrorista. Né? Tem bastante estudo nesse sentido, que vai dar um gancho bom pra gente, vai dar uma substância boa pra gente redigir um documento, porque a gente tem que fazer, tem que dar a exposição de motivos. E o dispositivo legal é algo mais técnico, bastante curto, que a gente vai ter que elaborar de modo que alcance essas situações. E aí vai ser desnecessário, se Deus quiser e o capeta permitir, vai ser desnecessário o registro. Basta mesmo esse respeito e a gente chega nessa consciência. Mas eu acho importante a inclusão de um dispositivo na lei de intolerância. Achei muito bom. Queria, enfim, agradecer a vocês. O papo é sempre aqui muito produtivo. Eu parei os meus estudos para estar aqui, parei as minhas leituras, perdoei meus professores. Mas vou continuar estudando aí esses conteúdos que eu faço. Mas enquanto isso, eu acho que eu vou fazer o meu papelzinho, que eu não sei o dia de amanhã.